Graça e paz, irmãos, por graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui no segundo dia em santa convocação e nós temos um tema e uma divisa e o nosso tema é Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa se encontra em Mateus capítulo 5, 1 e 2. E está escrito na palavra de Deus: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: amados, esta santa convocação, ela tem como objetivo o aprendizado, que é o que nós, servos do Senhor, fazemos ao longo da nossa carreira cristã, aprendendo por intermédio da palavra de Deus, que é viva, que é santa, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes, que faz a divisão das juntas e das medulas, e da alma e do espírito. Nunca é demais aprender. Por mais que você estude a palavra de Deus, por mais que você examine a palavra de Deus, você nunca vai saber de tudo. Primeiro, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então tem sempre alguma coisa para aprender lá na palavra. Em especial aqui, amados de Jesus Cristo, o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, é o próprio Salvador do mundo ensinando, é o Logos, ele é a palavra. Então, para nós entrarmos no Sermão do Monte, nas 8 bem-aventuranças, primeiro nós temos que entender a palavra, porque Jesus, ele neste Sermão do Monte, você não vê de maneira nenhuma ele anulando a lei. Ele cumpriu a lei. Se eu começar a transgredir contra Deus por causa da lei, eu estou em pecado. Porque é Bíblia, é inspiração. Para vocês entenderem isso, há uma tipificação, um tipo de ministério e de sacerdócio de Moisés, que 1.200 anos antes foi chamado por Deus para ser o mediador de Deus entre os homens. Em primeiro lugar, foi para ir a Faraó, para pedir a Faraó, ou ordenar a Faraó, para que Faraó deixasse o povo ir. E por 10 vezes, Faraó se recusou. E aí a gente viu as semelhanças ontem, quando nós vimos que Moisés, lá em Deuteronômio 18, 17 e 18, disse que depois dele, um tempo depois, ele levantaria no meio dos seus irmãos, isto do povo de Israel, um profeta como Moisés foi. E está lá em Pedro 3, 19 e 23, Alex. 1 Pedro 3, 19 e 23. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água.
E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 22, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e eles estão sujeitos, e eles estão sujeitos, anjos, autoridades e poderes. 23. Então, amados de Jesus Cristo, há aqui o Senhor falando da ignorância e do desconhecimento, que também levou à condenação. E aí, Deus levanta Moisés, 1.200 anos antes de Jesus Cristo, e escreve a lei. A lei, ela é mosaica. Moisés é o mediador. Mas quem escreveu a lei foi Deus. Por quê? Porque Deus perguntou à nação se queria graça ou lei. Eles disseram, queremos a lei. E até Jesus Cristo, em 1.200 anos, ninguém cumpriu a lei. Então são 3.200 anos que existe lei. Há 2.000 anos que existe graça. Mas nós estamos com a criação do homem há 6.000 anos. Então, por volta, amados irmãos, em Jesus, 2.800 anos nas trevas, na ignorância. E você vai ver uma ou outra pessoa sendo alcançada. Você vê já lá nos primórdios, Deus se agradar com o sacrifício de Abel. Aí depois você vai ver Enoque. Aí você vai ver Sete. Aí você vai ver Abraão. Só que antes você vê Noé. Então, há algumas pessoas que descobriram por si mesmas a existência de um Deus criador e soberano. E aí, amados de Jesus Cristo, a misericórdia de Deus tenta, de todas as formas, tornar o homem digno por meio do sacrifício expiatório. E se nós formos olhar o porquê que Deus aceita o sacrifício de Abel, é que tipifica aquele cordeiro, tipifica Cristo. João Batista, quando viu a Jesus chegando lá no Jordão, onde ele batizava, disse à multidão que o seguia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a nação de Israel, ela pôde estar vendo que tem um Deus que é de amor, que é único, que é santo e que é verdadeiro. Você deve conhecer o Decálogo. Abre a sua Bíblia em Êxodo 20 e você vai ver que o primeiro mandamento é que não se pode ter outro Deus além de Deus. E aí você diz, mas o Sermão do Monte foi escrito por Jesus. Jesus é o Filho. E aí, essa turma aqui diz que Jesus não é o Salvador, que é um só Deus. E é verdade. Lá em João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz que Jesus é Deus. Então, esse que está fazendo o sermão do monte, está ensinando os seus discípulos, e mais de 15.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ele está ensinando agora por meio da
graça. E está aqui no versículo 13 do capítulo 5, dizendo que os que não cumpriram a determinação de Deus perderam. E aqui está: vocês são o sal da terra. Mas se o sal for insípido, o seu sabor, perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, é por isso que a nação de Israel sempre vivia sendo invadida, sendo saqueada, porque eles tiveram outros deuses além de Deus. Quando você vem a Jesus, você não está trocando de Deus. Porque a Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O mediador é Cristo. Por quê? Porque os homens não cumpriram a lei. Então Jesus Cristo veio e se fez carne. E ele vai dizer agora como que o crente deve ser. Mas o novo Moisés é a era da graça. Mas não se interrompe, amados de Jesus Cristo, que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Não vai dizer que você vive lá na graça e você pode fazer o que você quiser. Olha lá nos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Essas questões, elas continuam na graça. Deus, ele não muda. Então, é possível guardar os 10 mandamentos e não transgredir em nenhum deles? Porque Cristo cumpriu. Mas homem nenhum cumpriu. Para que o sal ele não perca o seu valor, ele não perca a sua qualidade, você pecou contra Deus? A Bíblia diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas ainda há pessoas que pecaram e que não se esqueceram do pecado que cometeram, embora tenham se arrependido e pedido perdão. Quero dizer para você que é muito, Deus já te perdoou. É você que não se perdoa. E às vezes a pessoa diz, mas como que eu pude ser tão burra a vida inteira? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós estamos lavados no sangue de Jesus Cristo. Ontem nós falamos em 2 aspectos e paramos lá entre Moisés e Jesus, que eles eram manso e humilde de coração. E hoje, no terceiro tópico, porque a gente vai falar aqui em 7 tópicos, hoje no 3 e 4, amanhã, se estivermos com vida, 5, 6 e 7, que Moisés, o mediador da lei, o mediador de libertador de Israel, ele de igual modo jejuou, assim como Jesus, 40 dias e 40 noites. Mas onde é que Moisés jejuou? Na presença de Deus, em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Êxodo 34, versículo 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas
as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E Jesus? Jesus também ficou 40 dias e 40 noites. Só que, como Jesus é Deus, ele, na sua presença gloriosa, foi ao deserto e também não comeu nem pão e nem bebeu água. Por quê? Ele é o pão vivo que desceu dos céus, ele é a água da vida. Então, Mateus capítulo 4, de 2 a 17. Mateus capítulo 4, de 2 a 17. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo de Salomão e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito nos Salmos: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestarás culto. Primeiro mandamento. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Até aí está bom, o Alex. Se você estiver vendo o tipo de Cristo, há uma semelhança do que Jesus Cristo enfrentou e que Moisés enfrentou. Só que Moisés, por 40 dias e 40 noites, na presença de Deus. E Jesus, 100% homem, por 40 dias no deserto. Durante o dia, intenso calor. Durante a noite, intenso frio. Mas há uma semelhança. Os mediadores, um da lei e o outro da graça, tem muita semelhança. E aí, amados de Jesus Cristo, assim como Jesus, Moisés também operou ao longo do seu ministério milagres. Moisés fez milagres? Sim. Êxodo, capítulo 14, de 21 a 31. Diante de Faraó, Moisés vai estar revestido do poder de Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento que soprou toda aquela água à noite, e as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios perguntaram:
os egípcios perseguiram. E todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó, e havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os exércitos mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Abrir o mar, um milagre. Quando chegaram no meio, Israel ainda não tinha saído. Quando começou o tumulto da quebradeira, o Senhor os pôs em confusão. O povo de Israel estava atravessando o mar ainda, quando eles começaram a voltar. E não precisaria mais as águas ficarem abertas de jeito nenhum para os egípcios, mas precisaria ficar aberta para os israelitas. Então as águas vêm do Egito para cá, enquanto eles saem, quando saem, aquela água que vem rompendo tudo, joga uma grande multidão de soldados à praia. Milagres. Você vê as pragas lançadas sobre o Egito também são milagres. Êxodo 16, 11, 18. Êxodo 16, 11, 18. E o Senhor disse a Moisés, aí é em Mária: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol, vocês comerão carne e ao amanhecerem fartarão-se de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: esse é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim, ordenou o Senhor cada chefe de família recolher quanto precisar
um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. Ainda em Êxodo, Alex, 17, 5, 7. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vai adiante. E estarei à sua espera do alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Para você ler na sua casa, porque é extenso esse texto, Salmos 78, de 12 a 54. Salmos 78, de 12 a 54. E vai traçar todo o relato de tudo aquilo que Moisés executa. Amados de Jesus Cristo, se você estiver vendo acerca dos milagres de Jesus Cristo, vamos ver lá em Mateus capítulo 11, de 2 a 5. Mateus capítulo 11, de 2 a 5. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? A resposta de Jesus foi: voltem e anunciem a João o Batista o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas pregadas aos pobres. E aqui, nesta semana ainda, a gente vai falar lá no versículo 3 do capítulo 5 da bem-aventurança dos pobres de espírito. E aí você vai entender a que qualidade de pobreza Jesus está falando aí no versículo 5. E aos pobres é pregado o evangelho. Então, amados de Jesus Cristo, ele operou sinais, milagres e maravilhas. Moisés, o mediador da lei, também cheio do Espírito de Deus. E você vai dizer, mas o Espírito Santo, ele ainda não tinha estado, ele não tinha sido deixado ainda por Jesus Cristo. É verdade. Mas, temporalmente, em alguns episódios, em algumas pessoas, o Espírito Santo ele se manifestava. Se você é um leitor da palavra de Deus, nesses 40 dias que Moisés fica lá no monte, fica por 2 vezes, ele volta para o arraial, onde está a multidão. E ele está tão cheio do poder de Deus, que as pessoas, quando olham para ele, tem que esconder o rosto dele. Por quê? O brilho dele era tão intenso, a luz que brilhava nele era tão grande, que eles tiveram que colocar
sobre a face de Moisés um véu. O brilho, o resplendor da glória de, de Deus que estava na vida de Moisés. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós estamos falando, aprendendo de Jesus, é aprendendo da palavra, é aprendendo na palavra. Então, os servos de Deus, estes dias que ficaremos aqui, aprenderemos com o Deus da palavra, Jesus Cristo, o que é necessário para ter uma vida aprovada por Deus. Uma vida santa, uma vida reta e uma vida irrepreensível. Nós não podemos escapar de tão grande salvação. Nós não podemos jogar fora aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos aprender de Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração, e achar descanso para as nossas vidas. É aquilo que falamos no domingo passado, no culto vespertino. A gente precisa de Jesus na nossa vida. Então, amados do Senhor, amanhã nós encerraremos essa parte inicial da Santa Convocação, Moisés alimentando multidões, assim como Jesus Cristo fez. Moisés libertando a nação da escravidão e Jesus Cristo libertando a gente do maligno. Então, isso é muito importante você saber. E como Jesus, que hoje é o nosso advogado, mas ele é juiz, Moisés também julgou o povo. Os dois foram juízes. Os dois são juízes. Então, há uma tipologia grande de Moisés, que era profeta, e operou milagres, e jejuou 40 dias e 40 noites, e que ele alimentou a multidão. Ah, mas quem fez isso foi Deus, mas por intermédio de um mediador. Então, se você tem alguém que venha falar sobre lei, sobre você, não precisa ser da denominação dele, mas você não precisa menosprezá-lo, porque você precisa conhecer a lei e saber que você não pode cumprir jamais, mas que no seu lugar Cristo cumpriu a lei e que você está em Cristo, debaixo da graça. Respeite, porque os textos bíblicos que ele for falar são inspirados por Deus. Mas conheça a Bíblia para você falar para ele que o nosso mediador não é mais Moisés. O nosso mediador é Jesus Cristo. E se ele te pedir prova, você vai em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Você vai lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Você vai em Atos, e nenhum outro nome há debaixo do isso. É só Jesus Cristo que salva. Mas você não vai gastar sua energia e nem para que você está contra a própria palavra. Porque Moisés, ele estava a serviço de Deus. Mas o povo não creu e não obedeceu. Você viu o que João, o Batista, falou? Pergunta para ele se ele é o Cristo, a gente tem que esperar outro. E você vai lá e diga para ele: os cegos veem, os coxos andam. E agora o povo de Israel está esperando aí para 2030 o Messias. E vai receber. E ele vai entrar pela porta formosa.
E aí depois tem um desenrolar. Mas você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. É muito gostoso o cântico. Muito especial o cântico. Quantos louvores gostosos. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Então você tem que conhecer a Bíblia. Mas eu tenho dificuldade em ler. Puxa vida. Tem aí um indivíduo que é adventista, deve estar com 94 anos, Cid Moreira. Foi âncora do Jornal Nacional há muitos anos. E a Bíblia em áudio dele, embora seja a linguagem de hoje, ela é muito boa para se ouvir. Então, se você tem dificuldade em ler, ouça. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E não escolha texto, não, tá? Pode ir ouvindo a Bíblia inteira. Você pode ouvir a Bíblia dormindo. Coloca o celular, se você tem criado mudo, ponha no criado mudo, estica um fiozinho, não vai botar o celular em cima do peito, não, e nem debaixo do travesseiro para evitar algum acidente. E aí você pode ouvir à noite dormindo. Se você não rolar muito para jogar celular e arrancar fio, dá para você ouvir dormindo. Agora tem até fone que é sem fio. Ouça a palavra de Deus o máximo que você puder. É importante isso. Você pode ir caminhando no carro. Eu, aqui, há muitos anos atrás, a gente trouxe a Bíblia em áudio aqui da Sociedade Bíblica, né? Então você colocava lá no rádio, no toca-fita, no toca-CD, aquele tempo que era assim, agora é pendrive, né? Nem sei mais como é, não uso rádio mais. Você ia dirigindo e ouvindo a palavra. Então você deve ouvir a palavra, porque ela é fonte de vida, ela é liberta, ela te liberta, ela te cura, ela te fortalece, ela repreende o maligno. Estude a Bíblia. Você tem a oportunidade de conhecer e aprender com Jesus. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa noite. São coisas simples, coisas óbvias, mas não contadas na maioria das igrejas. As pessoas, Senhor, fazem confusão, criam caso, criam inimizade por desconhecimento, por ignorância. Porque a Bíblia é Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é lei e graça. A Bíblia, ela é palavra de Deus. E tem ricos ensinos para cada um de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a meditar na tua palavra, a estudar a tua palavra e a viver a palavra. E vivendo a palavra pela palavra, possamos estar cada vez transgredindo menos contra o Senhor e brilhando mais nesse mundo tenebroso. Ajuda-nos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.